Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, que é a única coisa que ainda não foi destruída por essa gentinha fedorenta e criminosa. Ontem eu fui assistir, anteontem na verdade, né? Eu fui assistir ao Oppenheimer, o filme, vou tentar fazer um vídeo aí para o final de semana sobre esse filme, e tinha coação lá dentro, capachinhos desses bandidos para me coagir lá dentro do cinema, e é isso que eu tenho aturado nos últimos anos aí de maneira sistemática, tá? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um baixo nível, né? Tem esse baixo nível da gentalha medíocre que está me perturbando aqui e sabotando a minha vida, e tem o baixo nível do Bolsonaro, que é muito próximo do que essa gentinha nojenta é, com algumas diferenças ali meramente contextuais, né? E o Bolsonaro, a baixaria do Bolsonaro, o baixo nível, a estupidez do Bolsonaro, ele bostejou há uns 2 ou 3 dias aí na reunião do PL, né? Que foi a reunião para a filiação do Fernando Holliday, que é aquele sujeito lá, aquele garoto que era do MBL e, enfim, rompeu com o MBL e tal, e aí apoiou o Bolsonaro, depois fez campanha contra o Bolsonaro, brigou com o Bolsonaro, né, e depois, agora está de novo, né, com o Bolsonaro. E o discurso dele é um discurso patético, é um discurso medíocre, meio submisso ali, né, enfim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? E vale também um detalhe. Eu não achei o discurso completo do Bolsonaro no YouTube, tá? Achei vários blocos, né, de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto e meio e tal. E eu vou deixar para você, são 5 blocos que tem aqui com falas dele, das coisas mais patéticas, medíocres, assim, infantis, que se pode imaginar. E eu vou fazer alguns comentários sobre algumas questões que ele pondera, inclusive algumas mentiras, né, que ele fala sobre a questão da reforma tributária. Nós vamos falar aqui também um pouco sobre isso. Enfim, para comentar e ao mesmo tempo a gente tem uma noção do tipo de lixo que é o Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Enfim, e aí vale já ponderar 2 detalhes aqui. O primeiro é o seguinte: vocês reparem, se vocês já assistirem os vídeos lá depois, né, de assistirem o meu aqui, vocês forem lá nos vídeos, vocês vão ver assim, a fala do Bolsonaro inteira, ele não toca 1 segundo em projeto. Não tem nenhuma discussão de projeto, nada ali dizendo, ó, a gente tem aqui uma certa proposta alternativa ao que está acontecendo aí, o nosso projeto é esse aqui, não aquele, né? Tem apenas um momento que ele fala da reforma tributária, mas ele não é nenhum comentário reflexivo ou comparando projetos. Ele fala ali, ele vomita ali algumas críticas vazias, e inclusive mente. A gente vai fazer aqui uma listagem aqui do que ele disse, tá? Então, quer dizer, não tem assim, essa é uma característica do bolsonarismo, né? E da direita brasileira de maneira geral, né? Mas nesse caso do Bolsonaro e do bolsonarismo especificamente, essa ausência completa de projeto, porque a direita estritamente neoliberal, tipo Paulo Guedes e Fernando Henrique, etc., eles têm um projeto que é neoliberal e não é baixo nível. Esse, aspas, projeto neoliberal é o inverso do projeto, né? Porque se trata de bater no Estado, dizer que o Estado não é bom, não funciona, é grande demais, e enfim, né? E que tem que diminuir impostos, e aí chega lá, não conseguem, porque não é assim que funciona, né? O próprio Congresso de direita não diminui os impostos, porque, né, porque quando a direita entra lá, né, no Congresso e no próprio Executivo, a realidade é a seguinte: eles entram em contato com uma loja que é muito dinheiro, é o dinheiro estatal, sem projeto. Então o que eles fazem com isso? Eles privatizam 2 ou 3 coisas ali e o resto eles metem no bolso, através de orçamento secreto e etc e tal, porque o jogo é outro. Essa gente é um bando de infantiloide ali, são pilantras, muitos são pilantras, mas os que não são pilantras e acreditam de verdade nesse ideário, que é o caso desse Fernando Holliday, eles são infantiloides, né? E o discurso do Bolsonaro, ainda que seja aquela coisa, né, incisiva e sério, ele compenetrado, é uma coisa infantil, uma estupidez atrás da outra, um troço sem conexão nenhuma, ali, uma coisa vazia de qualquer tipo de complexidade em relação ao que é de fato o Estado, né? E a gente vai ver isso aqui, tá? Então, e aí o segundo ponto eu vou falando no meio aqui da fala, tá? Então vamos lá, para início de conversa, tá? Ele começa lá um dos trechos aqui chamando o Lula de entreguista, né?
É um negócio assim que a gente olha para isso e fala, meu irmão, que esse cara, será que ele, né, ele saiu do jardim de infância, né? Ou ele acredita de verdade nisso, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Então, de fato, ele deve acreditar nisso. Ele diz que, né, o que o pessoal lá do norte, dos países do norte, preferem, né? A mim ou um entreguista? Entreguista. Um sujeito que apoia, que escolheu como ministro da Economia o Paulo Guedes, que é um neoliberal que vendeu várias empresas, né, brasileiras estatais para empresários de fora, e o entreguista é o Lula, que acabou com o PPI, por exemplo, que é o preço de paridade internacional do petróleo, né, que é esse sim o entreguismo. Então, quer dizer, Bolsonaro é um verme, né? Isso é típico de verme isso, né? Quer dizer, ele cola no outro ali o defeito dele, né? Enfim, porque inclusive ele fala isso com um tom de dizer que é defeito, né? Entreguista e tal. Ele foi entreguista no governo dele. É um negócio inacreditável, assim, uma estupidez galopante, né? E aí, para piorar, ele vai e chama o Lula de analfabeto, de jumento. O Lula tem curso, né? Curso profissionalizante. E outra, o Lula tem, né, 30 e tantos diplomas de doutor honoris causa, né, nas universidades federais, nas universidades de fora, né? A gente já discutiu isso aqui quando falou daquela bobagem que o tal do Carlos Augusto da Nóbrega falou também, né? Então, assim, e o Bolsonaro tem o quê? Né? Formado pelas agulhas negras, né? Então é um estúpido, né? Vai escutando ele falar, é uma bosta atrás da outra, e aí o analfabeto é o Lula, né? O Bolsonaro é um analfabeto funcional, assim, daqueles claros, evidentes, né? Que fica muito nítido ali a estupidez, né, de analfabetismo funcional dele. E aí ele chama o Lula de jumento também, quer dizer, enfim, é esse baixo nível que a gente está aturando aí no Brasil depois que o bolsonarismo, né, saiu do esgoto, né? Aí né, o gado mito, né, entendeu? E é isso, é isso. Aí ele diz, né, pô, falaram que eu ia dar golpe e tal. Não falaram que você ia dar golpe, Bolsonaro. Você que disse isso. Você falou que não ia obedecer o STF, falou que ia, né, e aí você reuniu embaixadores para poder vomitar besteira sobre as urnas eletrônicas. E é isso, né? Acabou que você foi inelegível, está inelegível, não vai mais competir, né? Saiu. Então vamos lá, continuando, né? Aí ele diz, eu não me apoderei da bandeira do Brasil, a esquerda jogou no lixo a bandeira do Brasil, pisou em cima dela, tocava fogo, cuspia nela, né? É o patriotismo do Paraguai, né? Porque o sujeito entregou várias estatais brasileiras a preço de banana, piorou a vida do povo, quer dizer, gerou um lucro violentamente grande para os acionistas da Petrobras, a maioria deles mora lá fora, né? E o cara quer falar em patriotismo, né? Em bandeira do Brasil. E aí eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, sobre essa farsa que é o patriotismo dos bolsominions e do Bolsonaro, né? Que no fundo é um patriotismo calcado numa ideia de liberdade individual que não tem conexão nenhuma com pátria, nenhuma. Tem conexão com grana, com negócios, com dinheiro, é só isso. Você olha mesmo de perto, é só isso, não tem mais nada. Não é à toa que a camisa é a da CBF, né? Que é a seleção brasileira. Todos os jogadores da seleção quase jogam lá fora, todos ganham em dólar. Então isso é um símbolo bem a caráter para esse tipo de movimentação bolsonarista, né? O patriotismo do Paraguai, né? E aí, né, o Bolsonaro, sem querer, ele criou um espelho da farsa da direita, né? Sem querer, ele, com a estupidez dele, porque é isso, né? O estúpido como o Bolsonaro começa a vomitar besteira, né? Falar bosta e falar uma bosta atrás da outra, e aí dá nisso. Ele começa a expor, né, a farsa da direita brasileira. É isso, né? Bolsonaro é um espelho da farsa da direita brasileira. Porque aquilo que o Paulo Guedes, Fernando Henrique, Dória, eles não dizem, porque eles são espertos, né? Eles não são burros como Bolsonaro. Aquilo que essas pessoas, Dória, Fernando Henrique, né, e o Paulo Guedes, não dizem, o Bolsonaro vomita, né? Ele vomita isso, ele late isso, né? E aí ele começa a latir ali que... E aí ele começa a querer se colocar como patriota e tal, uma coisa que ele não é,
de fato. Ele foi lá babar o ovo do Trump, foi lá dizer I love you em inglês pro Trump e bater continência para a bandeira americana, a bandeira dos Estados Unidos. Quando que um patriota vai fazer um negócio desse? Jamais, jamais. Só acredita nessa conversa fiada quem é ingênuo ou burro, né? Muita gente é ingênua, não percebe essas conexões, não para prestar atenção nisso. Mas tem gente que é burra mesmo, né? Você mostra ali e fala, aqui, ó, o cara tá beijando a bandeira, tá batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Quando que um patriota vai fazer um negócio desse? Sabe o que é patriota? Vai estudar a história do que é patriotismo aí, né? Enfim, para além do fato de que essa questão do patriotismo, vale sempre esse parêntese aqui, né? Esse patriotismo arraigado, estrito senso, ele é hoje, obviamente, fora de contexto. Porém, o nacionalismo de projeto é uma coisa que o primeiro mundo todo faz. Todos eles fazem, né? E a gente fica aqui acreditando no Bolsonaro, nessa conversinha fiada na direita brasileira. Ó, a direita não tem projeto para o país, não tem, né? Aí ele continua, né? Vamos lá, ele continua com o papinho furado. Começamos a falar em Deus, pátria, família e liberdade, que está sendo ameaçada agora. Começamos a falar em Deus. Isso é um papo que já existe há milênios aí, né? Ele acha que ele começou a falar em Deus, né? Isso é um imbecil completo, né? Completo. E aí, pátria, eu já fiz 2 vídeos aqui falando sobre esses conceitos separadamente, né? Deus, pátria, família, liberdade, e o quanto que essas questões são problemáticas conectadas com a política de Estado, né? Por exemplo, essa questão de família, ou questão a própria questão de Deus também, né? Deus e família não são questões que o presidente tem nenhum tipo de ingerência sobre isso. Nenhum, né? O que pode acontecer, o Congresso tem ali ingerência para poder aprovar certas leis, para poder... E olha que o Lula aprovou uma lei aí que facilitou a abertura de igrejas evangélicas, né? Por que eu estou dizendo que isso não interfere? Porque ninguém precisa de igreja para poder ter religião. Essa é a questão, né? Ou seja, você pode rezar em casa, fazer o seu, né, um esqueminha ali, cada um com a sua crença. Presidente nenhum vai alterar isso, vai entrar na sua casa, a não ser que seja uma ditadura, coisa que o Bolsonaro, né, já aprovou, né? Assina embaixo aí do golpe de 64 e tudo mais. Mas fora isso, num sistema democrático de fato, o governo não tem interferência nenhuma nisso, nenhuma, né? Mesmo que proibisse igrejas, né, você pode ter a sua religião ali em casa e tal, né? E tudo mais. Então, e aí família é outra questão também, que o presidente, nesse nível que o Bolsonaro se coloca, que é um nível de opinião e tal, né, isso só existe como algo realmente relevante, com algum tipo de peso, porque ele gera eco na cabeça de um monte de retardados que acham realmente que esses conceitos têm que ser, né, arraigados por um certo cristianismo, né, meio que retrógrado ali, que não existe mais, né? Estava vendo uma matéria ontem sobre as igrejas evangélicas. Hoje você olha ali, o perfil é radicalmente variado, diversificado, né? E a sociedade, para além disso aí, é mais ainda, né? Então, quer dizer, é ingenuidade, ignorância acreditar de fato que o presidente tem qualquer tipo de ingerência sobre isso, né? Família, Deus, né? E aí a pátria, a gente acabou de falar do patriotismo do Paraguai dele, né? E a liberdade é outra questão que eu já discuti aqui também, que é essa liberdade de quem defende ditadura, de quem defende armamentista, isso é conversa fiada. Isso aí é álibizinho, né, linguístico na latrina ali de projetinho de ditador. Essa é a questão, né? Liberdade na boca de quem defende ditadura, isso é papo furado, né? Conversa fiada. Aí ele continua dizendo que a esquerda quer a Comissão da Verdade, mas que porra é essa de Comissão da Verdade? Que não começa investigando o Celso Daniel, que é um caso que já está resolvido há anos, aí ninguém mais fala disso, mas eles ficam vomitando essa bosta ali, porque eles não têm o que dizer, porque tá cheio de investigações aí envolvendo bolsominions, essa gente que está presa lá na Papuda porque destruíram o Congresso Nacional, e aí eles querem ressuscitar questões que estão mortas aí, que estão já... enfim, discutidas e definidas e resolvidas, né? Tá com alguma questão aí, apresenta a prova, né? Mas não tem, porque você cria ali mecanismos para o Bolsonaro apresentar a prova do que ele diz, ele não apresenta nenhuma, né? E ainda tem gente que acredita num verme desse, né? E aí ele diz, né, é uma esquerda que não quer o bem do seu país. A gente está vendo aí, né, ele
a gente está vendo 6 meses de governo Lula, né? O Brasil é outro agora, né? Os dados econômicos são outros, a inflação é outra, o poder de compra aumentou gigantescamente, a picanha chegou a R$100, agora está R$35, R$38 ali, né? O óleo de soja chegou a 12 com o governo Bolsonaro e agora está em R$4,50, a gasolina está mais barata, está tudo mais barato, a vida está, né, melhor para todo mundo, a fome diminuiu, os indicadores de fome diminuíram, os indicadores de emprego estão aumentando, todos os índices sociais estão melhorando e o Bolsonaro acha que a esquerda não quer o bem do país. O Bolsonaro é um estúpido, né? Para além de ser um interesseirozinho de ocasião ali, que, né, enfim, amealhou uma quantidade enorme de ignorantes e ingênuos, né? Eu continuo colocando uma parcela dessa galera numa posição de ingenuidade, porque eu conheço gente bacana, gente que tem bom coração, gente do bem, que acredita nesse sujeito, né? Esses vermes estão me perseguindo aí, que estão, né, sabotando a minha vida privada aqui, eles acreditam nesse verme por, né, ideologia, né? Mas tem gente que acredita por ingenuidade, né? E aí tem que ser, né, isso tem que ser distinguido, porque realmente tem que haver uma distinção disso, né? Porque é importante. Tá? Então, continuando, e aí ele fala, né, eu não dou paulada em eleitor de esquerda porque são os coitados. A maioria são os coitados, acham que o voto é um negócio, vamos lá, não é assim. Quer dizer, não tem nenhum raciocínio aqui, é só ataque, né? Não apresenta uma comparação de dados, não apresenta né, não tem nada aqui, é só vomitando asneira do início ao fim, né? Aí fala sobre a Venezuela. A Venezuela vive uma situação semelhante ao Haiti, né? Aí vamos lá para mostrar que não é verdade isso. A Venezuela está de fato com um nível de pobreza muito próximo do Haiti, né, por conta de toda essa crise que aconteceu nos últimos anos. A diferença é que o caso da Venezuela é contextual, o caso do Haiti é endêmico, é uma coisa que é ali, ó, sistemática. O Haiti é um país miserável há décadas. A Venezuela piorou nos últimos anos, porque eu já fiz vídeo aqui sobre isso, contextualizando a questão do petróleo, e a gente pode discutir ali os problemas políticos que existem, mas existe também o embargo dos Estados Unidos, uma série de questões que a gente já colocou aqui também, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro, ele é um imbecil, né? Ele quer comparar o Haiti com a Venezuela, né? Vamos lá, não dá, ó. Desemprego no Haiti, 14,8%. Na Venezuela, 6,35%. Renda per capita, $1.171 por ano no Haiti. $1.171 por ano. Na Venezuela, $5.163 por ano no momento de crise, que já foi mais, né? Inclusive, a pobreza passou de 58% em 2002 na Venezuela para 32% em 2013. Diminuiu, né, 25% com o Hugo Chávez, né? Aí depois tem aumentado agora por conta da crise, etc. e tal. E outra, o último dado que teve, vou deixar o link para vocês, diminuiu agora, né? Pela primeira vez em 7 anos a pobreza diminuiu na Venezuela agora em 2022, tá? Coisa que não aconteceu no Haiti, né? Vamos lá, índice Gini, que é o índice que mede desigualdade econômica. Quanto maior o índice Gini, maior a desigualdade. 59,2 Haiti, 44,8 Venezuela. Analfabetismo, olha só. O analfabetismo no Haiti é de 47,1% da população. Na Venezuela são 7%. Né? E para finalizar, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o Haiti está na posição 163 de 182 países, quer dizer, quase em último, ganha, na verdade, só de países africanos, né? Com 0,535, tá? É um índice baixo. E o da Venezuela está 0,691, tá? Que é 120. É um índice de DH médio, tá? Tá 43 posições na frente do Haiti em crise, certo? Então, enfim, né? O Bolsonaro é isso aí, né? O Bolsonaro é isso aí, não se sustenta, a verborragia dele não se sustenta. Vamos continuar. Aí sobre o governo dele, né? Ele diz: tem certas coisas que você tem que fazer em conjunto, talvez não tenha tido a capacidade de convencer pessoas próximas de mim a ajudar a fazer aquilo dentro das 4 linhas. Para falar em trabalho de conjunto, é preciso ter projeto. E o Bolsonaro não tem projeto, não tinha projeto, não teve e continua não tendo. Acabou de dizer aí, há uns 2 meses atrás, que foi enganado pelo Paulo Guedes, pelo ministro dele, né?
E a gente já sabia disso, porque ele escolheu o Paulo Guedes lá dizendo que não entendia nada de economia. Então é óbvio que ele ia se enganar, né? É óbvio. Ou por outra, né? É óbvio que ficava ali aberta a possibilidade de ele ser enganado de maneira muito, muito fácil, né? Então, e alguém que não entende nada de economia escolher alguém para ministro, né, não tem projeto. Não tem projeto. Né? Se tivesse projeto, não dizia isso. Né? Aí ele continua, eu não esperava perder as eleições, eu não esperava por quê? Porque, olha só isso, porque a eleição que eu sei é ser reconhecido no Brasil todo. Quem viu a motociata aqui de São Paulo? Uma coisa inacreditável. A motociata de São Paulo era uma referência para o Brasil inteiro, claro, né? Claro, evidentemente. E São Paulo, um reduto da direita, né? Bolsonaro é um estúpido completo. Para além do fato de que ele jamais vai dizer, né, né, a quantidade gigantesca de golpismos que ele fez na campanha, dando benesses extras ali para caminhoneiro, para taxista, para um monte de gente, e, enfim, tirando o ICMS dos estados para diminuir o preço da gasolina de maneira artificial, um monte, dando golpe com a Polícia Rodoviária Federal nas estradas para impedir os petistas de votar, quantidade gigantesca de crimes, fora a questão do rombo que eles deixaram aí, né, que teve que ser, melhor elaborado ali pelo projeto agora do Lula e do Haddad. Né? Então, enfim. E aí ele fala que o STF entregou o país para comunistas. Aí ele fica com essa verborragia de comunista no vídeo, quer dizer, né? Aí diz, ó, alguém acha, com essa política que nós estamos no momento, que podemos sonhar com dias melhores? Nós não estamos sonhando com dias melhores não, Bolsonaro. Nós já estamos vivendo esses dias melhores, certo? Para ficar nessa metáfora pobre que você está usando aí, os dias melhores já estão acontecendo na economia brasileira. Não para mim, que estou aturando uns vermes aqui me enchendo o saco, mas o Brasil está muito melhor. Economicamente é óbvio isso, é evidente, né? Aí ele continua, triste é o país que pune um político não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Eu fui punido no STF por virtude. Não foi não, meu querido. Você reuniu embaixadores de outros países para poder acusar as urnas brasileiras de fraude sem provas. Né? Isso é papel de moleque, não é papel de presidente. Então, assim, você foi punido porque você foi um moleque. Você reuniu embaixadores de outro país para poder vomitar golpismo contra o país que você está governando. E outra, conectado com urnas eletrônicas que te deram várias vitórias seguidas. Quer dizer, entendeu? Então, assim, aí lá, vontade de ser presidente novamente, eu entendo que é uma missão. Nós despertamos em vocês muita coisa. Foi, né? Despertaram muita coisa. Violência, golpismo, né? Enfim, sabotagem do Estado brasileiro e fome. Vocês realmente, como é que é? Vocês despertaram a fome das pessoas, né? Pois é, para poder, enfim, né? Ficar só nesse aspecto que é um dos piores. Aí continua, em vez de falar em movimento de rua, se tiver tem que ser para pedir a liberdade desse pessoal que está lá, que não tem fundamento nenhum a prisão, né? Que é a prisão dos golpistas que destruíram, não tem fundamento. Eles só destruíram o Congresso Nacional, mas não tem fundamento nenhum, né? Claro, né? E aí ele continua, né? E aí ele fala da reforma tributária, tá? Vamos finalizar falando disso, porque esse é um ponto aqui importante para a gente mostrar aqui o quanto que ele é um mentiroso, né, sem projeto. Ele diz, né, a reforma tributária, né, quais os pontos bons da reforma tributária? O imposto de herança progressiva é bom, o imposto do pecado é bom, o IPVA verde é bom. Nós não podemos dar carta branca a ninguém, muito menos a um cara que se diz que tem orgulho de ser comunista, que é o Haddad, né? Rumo ao socialismo com as armas da democracia. O que acontece lá na Venezuela, o povo foi perdendo tudo, né? Vomitando mais asneira sobre a Venezuela. E aí ele diz, né? Olha só, ele diz, aqui com o aumento da carga tributária, você desestimula a trabalhar. A gente já mostrou aqui que não é verdade isso. Outros países da Europa têm carga tributária muito maior que a brasileira e o emprego é muito maior, o desemprego é menor, né? Inclusive, os países com a menor taxa de desemprego do mundo são esses países lá do norte da Europa e tal. E países com 40% de carga tributária, a Dinamarca 49%. Né? O Bolsonaro é um mentiroso. Né? E aí ele diz, né? Daí a gente vê o Haddad, que foi prefeito aqui de São Paulo, comparando os herdeiros a parasitas, porque ele está falando da questão da reforma tributária, né? De cobrar herança. Logo ele, que nunca trabalhou na vida, o Haddad é professor há mais de 30 anos.
né? Bolsonaro é um mentiroso, é um retardado, né? Um estúpido, assim, né? Um mongoloide que fica ali latindo bosta, né? O tempo todo. E aí, só para finalizar, pessoal, para essa questão que ele perguntou, né? Ele faz a pergunta aqui: o imposto de herança progressiva é bom? Vamos responder. O imposto de herança progressiva, ele já existe no Brasil, por exemplo, em Santa Catarina, governada pela direita, né? Não é novidade, na verdade. E não é novidade no Brasil, aqui no nível estadual, e também não é novidade no mundo, pelo contrário, né? Esse imposto que está sendo cobrado agora com a reforma, que na verdade está aumentando um pouquinho aí as alíquotas, ele está no limite de 8%, tá? Então vamos lá, no Japão, o índice do imposto de herança progressiva é de 55%. O sujeito recebe uma herança, ele tem que pagar 55% de imposto, no Japão. Na Coreia do Sul, 50%. Na França, 45%. Na Inglaterra, 40%. Nos Estados Unidos, que o Bolsonaro fez continência para a bandeira dos Estados Unidos, 40% de imposto sobre herança. Na Alemanha, 30%. No Chile, aqui do lado, que é um país que foi governado pela direita há décadas, agora a esquerda está governando lá, 25% é o maior imposto sobre herança da América do Sul, governado pela direita. E o Bolsonaro diz que o imposto de herança é de um comunista, né? Isso é papo de comunista. O Bolsonaro é um verme, um mentiroso, um retardado, né? Ele conta com a ingenuidade, ou a ignorância, ou a estupidez de quem acredita nele, né? E aí ele fala também do... E aí, então, só para finalizar aqui esse ponto do imposto de herança, no Brasil a alíquota máxima vai ser de 8%, mas para quem receber de herança, R$1.733.000. Quer dizer, a minoria da minoria da minoria, né? Isso não vai afetar quase ninguém no país inteiro. A alíquota de 7% vai para pessoas entre 1.299.000 e 1.733.000. E a menor alíquota de 4% para quem receber R$303.000 de herança, que também é um valor muito alto. Pouca gente recebe isso, né? Aí vamos lá, pessoal. Ele fala também, para finalizar os dois últimos pontos aqui, ele diz, né, ele pergunta: o imposto do pecado é bom? O que é isso, o imposto do pecado? O imposto do pecado, esse apelido que deram, né, é o IS, tá? Que eu fui pesquisar o que é o IS, que é o Imposto Seletivo Federal. O que é isso? É um imposto que vai taxar produtos que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, cigarro, por exemplo, e outras coisas mais que tem agrotóxico ali, isso vai ser taxado. Isso é bom porque inibe o uso dessas substâncias, né, e permite ali uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, para além de aumentar a arrecadação do Estado, né? Então, excelente. É bom sim, Bolsonaro. Por que tu não fez? Porque não tem projeto, né? E a última pergunta dele é sobre o IPVA verde, né? O IPVA verde é bom? Aí o que é o IPVA verde? Eu fui pesquisar também. É uma alíquota menor cobrada para carros movidos a combustíveis renováveis, ou seja, etanol, biodiesel, biogás, hídricos e elétricos. Então, é bom ou não é? É bom. Você estimula a indústria a produzir veículos que são mais inteligentes no sentido de proteger o meio ambiente, minimizar a poluição, etc. É ruim. Mas vai dizer isso para um verme como Bolsonaro? É como diz um camarada meu, já anda e fala, é um aborto milagroso da natureza, né? Vai querer o quê? Que ele entenda política, entenda imposto, entenda, né, energia renovável, entenda, faça uma lógica comparada com outros países para poder entender que o imposto de herança não é comunismo, ou até é, mas não na perspectiva idiota dele, né? Não tem como, né? Não dá para esperar isso do Bolsonaro. Então é isso. Bostejou aí mais um caminhão de lixo, né? E eu deixo o link para vocês aqui, os links, né, dessas bostas que ele vomitou aí, né, nesse discurso lá da filiação do Fernando Holliday, tá? E vocês ficam com essa análise aqui e a gente volta no vídeo que vem aqui para poder conversar mais sobre outros assuntos, isso enquanto essa gentalha não destrói tudo, beleza? Abraço aí, pessoal, tamo junto, fui.